Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Luana Calazans. Minhas redes sociais é completamente, a maior parte, voltada para mensagens sobre Jesus, testemunhos. E hoje eu vou passar uma mensagem, já vou avisando que ela é um pouco longa. Mas você precisa disso, sabia? Por quê? Porque quando você precisa se alimentar, que você está com muita fome, você se sustenta com uma coxinha? Você se sustenta com um hot dog? Você se mantém alimentado, satisfeito? Porque é um lanche rápido. Sim, na internet nós temos mensagens rápidas, mensagens boas também, mas para nós nos sentirmos satisfeitos, saciados, nós precisamos de uma mensagem boa, e uma mensagem boa é uma mensagem de 40, 50 minutos, por aí. Então, se prepara, porque hoje você vai receber uma refeição completa. Ore e peça para o Espírito Santo de Deus te dar esclarecimento e entendimento, porque essa mensagem é muito boa. Ela é muito poderosa porque ela vem de Deus, porque ela vem da palavra, ela vem da Bíblia, que é a própria palavra de Deus. É a boca de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para que possa levar essa mensagem até você. Fica comigo. É muito importante que você também acompanhe pela sua Bíblia, porque Jesus diz que nos últimos tempos viriam muitos em nome dele, viriam muitos falsos profetas, e que as pessoas seriam enganadas. Então, chega de ser enganado. Leia você mesmo a Bíblia e peça para Deus te dar o entendimento, porque a Bíblia é um código cifrado. Eu amo isso, porque às vezes a gente lê e não entende, mas quem dá o entendimento é Deus. Então, a gente tem que pegar esse código, essa chave com o Senhor. Eu estou aqui no livro de Mateus, capítulo 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 16. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Eu vou parar aqui porque é muito importante isso. Eu sou um instrumento de Deus para te falar, de acordo com a Bíblia, quem Jesus é. Jesus é Deus, é o próprio Deus, tá? Agora, para você ter certeza disso, para você ser convicto disso, só Deus mesmo para te dar essa revelação. E aqui é o que Jesus diz a Pedro. Você sabe disso não porque um homem te revelou, mas o próprio Deus que está no céu. Então Deus, ele abre os nossos olhos, ele nos faz enxergar e ele nos dá essa certeza interna, é uma certeza, porque a gente lê a Bíblia é cheia de evidências, é maravilhoso, as profecias se cumpriram e vão se cumprir, mas é importante dizer isso, Deus nos dá essa certeza. Então essa é a primeira parte, entender quem Jesus é, porque quando nós temos esse entendimento, tudo muda. Agora eu vou falar de uma outra passagem que ocorreu quando Jesus estava aqui. E ela está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Veja, a moça, naquela época, elas costumavam a juntar um óleo, e esse óleo era muito caro, e o vaso também em si para armazenar. E elas guardavam ali durante toda a mocidade, e a ideia era, no dia da noite de núpcias dela, elas usariam esse óleo. Então era um óleo muito caro, tá? Eu vou continuar aqui. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. E veja aqui, a gente tem uma situação das pessoas ao redor, Judas, né, dizendo que desperdício, o que ela está fazendo? Ela está quebrando o
vaso, jogando esse óleo em Jesus, está desperdiçando. Mas, versículo 6, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre que tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Essa história é incrível. Nós tivemos uma mensagem no culto e eu recebi essa mensagem e resolvi fazer esses complementos adicionais que eu achei bem importante. Bom, aqui a moça tinha um vaso com esse perfume. Se a gente passasse pro real, seria um perfume de 20 mil reais. Seria um frasco assim, pequeno, avaliado em 20 mil reais. Bem caro. Bom, olha só. Esse objeto da Marta, eu vou ler aqui os meus comentários da Bíblia. Alabastro é um tipo de gipsita em sua forma pura, branca e translúcida, encontrado nos depósitos de calcário, em cavernas e saídas de nascentes. Às vezes era usado para fazer vasos de unguento e era considerado um item de luxo. Nardo puro, um perfume raro e caríssimo, importado da Índia e fabricado da raiz de uma planta que cresce dos Himalaias. No primeiro século, seu valor de 300 denários é equivalente a cerca de 1 ano de salário. Então, se a gente trouxer para o valor do real, do salário mínimo e tudo, a gente vai ter aí um valor aproximado de 20 mil reais. Quebrando o alabastro. Para prevenir eventual perda, a quantidade apropriada para uma única aplicação era selada nos frascos, os quais então eram quebrados no gargalo, no momento de uso. Bom, o frasco dela tinha cerca de 350 mililitros de perfume. Bom, ela entregou tudo que ela tinha. E esse é o entendimento que nós temos quando encontramos Jesus, quando entendemos quem é Jesus, quando Deus revela a nós quem é Jesus. E aí tudo aquilo que a gente tem aqui nessa terra muda. O encontro com Jesus, ele tem que mudar a nossa mente, é uma metanoia. Tem que mudar as nossas prioridades, né? E Deus também tem um versículo que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nossa prioridade de vida é buscar o Senhor, é ter em nossas vidas. Jesus, ele veio ao mundo para levar os nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz, mas tem um pós-cruz, né? Tem um pós-encontro com Jesus. A gente leva uma vida com Ele. E existe uma promessa de que nós estaremos com Ele na eternidade, que nós cearemos, nós sentaremos à mesa junto com Ele, no reino de Deus, no reino dos céus, onde passaremos a eternidade. E esse reino dos céus, ele já é e ainda não. Ele já é porque aqueles que encontram Deus aqui nessa terra já desfrutam internamente da vivência desse reino, que é a paz de Deus, é a presença do Espírito Santo, o entendimento sobre os mistérios, mas ainda não é porque ainda estamos aqui. Então ele é e ainda não, né? Agora, o que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Como que a gente pode entender esse reino? Aí eu vou aqui para outro livro, o livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Jesus, ele fala de duas parábolas: a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. A parábola, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu-a. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra.
isso aqui tem a ver com o vaso também, porque quando a gente entende quem Jesus é, pronto, a gente achou o nosso tesouro, a gente achou tudo que a gente precisa, essa é a nossa prioridade. Então é como um tesouro oculto no campo, você vende tudo, você vai se importar somente com aquilo. Também vou ler aqui outra passagem, está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Bom, a Maria, ela entendeu que aquele tesouro que ela tinha, vamos supor, no quarto dela, aquele vidro de perfume caríssimo, vidro também muito caro, um item de luxo, ela entendeu que aquilo não era nada diante de Deus, diante da presença de Deus. E o gesto dela quebrar esse vaso e jogar esse perfume em Jesus, a gente pode considerar que era o que ela tinha de mais precioso. Então o coração dela não estava mais nesse vidro de perfume, mas estava em Deus, em Jesus. E esse vidro, a gente pode entender que alguém poderia ter roubado, ou poderia ter tido uma enchente e ela perdido esse perfume, porque as coisas aqui na Terra a gente pode perder. Por mais que a gente tenha vários imóveis, várias aplicações, por mais que a gente tenha vários planos, né, de nos sustentarmos, de termos aí um futuro bom, isso não é garantia de nada. Isso não é garantia de nada. Nós somos como uma neblina, nós logo passaremos e nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a pouco. Você pode perder sua consciência, você pode simplesmente parar de respirar, pode acabar tudo. A gente não sabe. A gente cria previsões sobre o futuro, para termos um conforto, mas a gente não tem garantia de nada. Só Deus conhece o nosso futuro. E quando a gente realmente entende quem é Jesus, tudo muda em nossa vida. Tudo muda. Nós realmente vamos viver uma vida aqui terrena, mas sabendo que o nosso coração não pode estar preso mais a coisas aqui. E sim, o maior investimento que existe é nós ligarmos o nosso coração a Deus e entendermos que é lá que nós temos que ter o nosso pensamento. Na vida eterna com Deus, na vida eterna com Jesus. Bom, e para finalizar, eu vou ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre nas cidades pelas portas. Jesus, ele vai nos esperar com um galardão para aqueles que o aceitaram, para aqueles que o buscaram, para aqueles que andaram com ele, para aqueles que o serviram, para aqueles que entenderam quem ele é e que dedicaram a sua vida, o seu coração a ele. Nós podemos viver uma vida comum, trabalhando, estudando, mas o nosso coração, nossa prioridade, ela tem que estar no nosso Senhor, porque tudo o que acontece aqui não é sobre nós, é sobre Jesus. Que assim como Marta, a gente possa se derramar na presença de Deus, que a gente possa considerar que tudo que a gente tem não é nada diante de Deus, que a gente possa
a quebrantar também o nosso coração diante de Deus, entendendo que Ele é tudo em nossas vidas, entendendo que Ele é o maior tesouro, a salvação é o maior presente que a gente pode receber nessa vida, entender que Jesus ele nos espera no reino dele, que ele vai nos receber com galardão, um presente, que ele falou muito sobre o reino dos céus, com essas parábolas de que um homem que encontra fica feliz da vida e vende tudo, porque não importa mais nada, sabe? Então, que a gente possa viver dessa forma, não nos apegando às coisas terrenas, não tendo os nossos corações aqui, mas sim em Deus, pensando na eternidade, levando uma vida aqui, mas com o nosso coração completamente voltado para o Senhor, para o reino dele. Bom, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e que você possa realmente viver dessa forma, conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.